Natécia, é um prazer sua participação aqui no Parlamento Literário, falando sobre a obra do seu avô, Nascimento Moraes Filho. Eu admiro muito a obra, né? E ele também. Eu assistia às entrevistas dele quando eu era adolescente, gostava muito de acompanhar, e também a questão das obras. Vamos começar falando do livro Azulejos. Ok, Rosalvo, obrigada pela oportunidade, por esse espaço, né? Azulejos é uma obra poética que o Nascimento Moraes Filho, meu avô, publicou em 1963, né, primeiramente. E nós, a família, né, reeditou ano passado. Então, essa edição que você tem aí, né, é de 2013. E é uma obra interessante porque trata muito da questão da infância, através do menino José, que é uma criança de 5, 6 anos, né? E todas as pessoas que convivem com ele, e todo o questionamento que ele tem acerca do mundo, né? A figura materna também se faz muito presente. Então, a mãe é uma pessoa e é uma figura muito presente nesses trechos poéticos, digamos assim. Então, essa obra Azulejos, a gente pode dizer que ela é dividida em 168 poemas, que eu, como a própria capa do livro mostra, né, como se fosse 168 azulejos, 168 pedaços de memória do Nascimento Moraes Filho, né, que ele tenta resgatar ali uma época de não só da cultura popular, mas uma época de infância que há muito já se foi perdida. Aparece, por exemplo, o Sobrado, o antigo Sobrado em que ele vivia, que é o Sobradão da Rua de Santana. Aparece os irmãos, né, os colegas de rua, a menina loira, que era uma paixonite de criança, o menino de defronte, que é com quem ele brigava, né? E ele resgata também muito a figura do pai, que aparece poucas vezes, mas bem rígido, né? Mas a gente poderia dizer que esses caquinhos da memória, que a gente chama de azulejos, é o resgate de tudo que ele conseguia enxergar. Só que é aquilo que nós somos e aquilo que nos faz ser adultos, né? Então é tudo muito carregado não só de afetividade, mas também de uma visão muito peculiar que o menino José tem acerca do mundo. E a influência, eu volto a dizer, a influência da mãe é muito forte, né? Que ele fez baseado na própria mãe que criou ele, que é a minha bisavó Ana Augusta. Então o livro, né, a obra começa com esse grito, mamãe, né, que é o grito de todas as crianças, porque todos nós nos voltamos para a mãe. E é uma mãe que ela tá ali firme, tá forte, sofre também, mas tá ali educando os filhos. Então, ela é uma obra que celebra a infância, é uma obra que celebra os tempos, né, da década de 20 e 30, né, que não voltam mais. E aí você vê a figura de empinar papagaio, as brincadeiras de rua, o carnaval de rua, né, a relação das crianças com os adultos, né, aquela coisa do respeito. A religiosidade também é muito forte, né, através das histórias, né, contadas pela mãe. E, enfim, né, acho que tudo que vai ali, que permeia o mundo da criança, né, o medo, a aventura, tá tudo ali muito junto, né, nesses poemas, nesses 168 poemas. Natécia, e as outras obras dele? Então, a obra que marca o início da carreira literária dele é Clamor da Hora Presente, que ele publica em 1955. É uma obra que mostra a sensibilidade do poeta em relação às lutas do homem, né? À pobreza, né? Ao meio social. Então, ele chama o povo a lutar, né? A lutar contra os mandos e desmandos, né? A lutar pela liberdade, né? Mas que liberdade é essa? É uma liberdade de consciência. Ele costumava dizer que o homem ele só é realmente livre quando ele toma consciência de si mesmo. Clamor da Hora Presente é justamente esse clamor, essa liberdade que ele quer conclamar, quer fazer com que o povo abrace as suas lutas e se pertença de fato na sociedade. Ele chega, também na década de 70, ele vai, né, junto com várias outras pessoas, até Caxias das Aldeias Altas. Na época, né, ele vai tentar encontrar o local exato onde Gonçalves Dias
viveu. E tem um pedaço, né, uma carcaça de madeira que ele volta, né, carregando, olha, isso aqui é uma parte da casa de Gonçalves Dias, que ele pegou, que ele indicou que não seria em Caxias, mas sim ao redor de Caxias, nas matas, ali entre Caxias e Aldeias Altas. Ele defende que Gonçalves Dias nasceu mais próximo de Aldeias Altas do que de Caxias propriamente dito. Quando ele publica Clamor da Hora Presente, em 1955, ele manda um exemplar da obra para o Carlos Drummond de Andrade e que escreve de volta para ele dizendo que ficou muito lisonjeado, né, e que gostou muito da leitura e tudo mais. Ele manteve correspondência com muitas pessoas, com muitos contemporâneos dele, né, da região sul-sudeste do Brasil também. Internacionalmente, ele também manteve muita correspondência com antropólogos, né, também, que é uma área que ele gostava muito, antropologia, arqueologia. Nessas andanças pelo Maranhão, como fiscal de renda, ele também vai se deparar com muitas pedras que ele vai observando, vai catando. Essas pedras fazem parte do período neolítico do Maranhão. Ele tinha um sonho de colocar esse material arqueológico que ele chamaria de Museu Pré-Histórico do Maranhão, mas, enfim, não ficou concretizado, mas as pedras estão lá, né? Estão lá na casa, estão sendo conservadas. O meu bisavô, o meu avô já pesquisava a obra do meu bisavô, né? O José Nascimento Moraes, eles dois, né, fizeram parte da Academia Maranhense de Letras, pertenceram ao Instituto Geográfico Histórico Brasileiro. O meu bisavô tem uma obra que nós já lançamos, né, que a família já publicou, que é Vencidos e Degenerados. É um romance, é o único romance do meu bisavô. E que ele fala da época pós-abolição da escravatura aqui em São Luís. Todos eles, tanto o meu bisavô quanto o meu avô, eles tiveram uma obra socialmente muito engajada, com essa coisa mesmo do negro, que eles não perderam isso de vista, do pertencimento do homem na sociedade. O meu bisavô tem também contos, né, publicados, crônicas também publicadas nos jornais da época, que merecem ainda muito estudo e merecem ainda ser publicado. Então, publicado mesmo, que nós temos só Vencidos e Degenerados e Contos de Valério Santiago, do meu bisavô. E é uma obra extensa, que tem muita pesquisa, tem muita coisa ainda para ser divulgado. E muito disso ainda está cru lá que o vovô deixou, né, para as futuras gerações. No caso, a gente tomar de conta e levar adiante. Preciso ter um olhar mais crítico ali. Alguém tem que se debruçar ainda mais sobre a obra do meu bisavô. O poeta Nauro Machado, ele é um dos grandes críticos da obra do bisavô e do meu avô, né, do José Nascimento Moraes Filho. Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís em 1825 e ela vai para Guimarães porque ela assume um concurso para ser professora primária lá, né? Ela nunca casou e ela passa a viver a vida dela lá, em Guimarães. E lá ela vai escrever Úrsula e vai publicar em capítulos, né, no jornal que se chamava de Folhetim na época. Mas ela não vai colocar o nome dela, Maria Firmina dos Reis. Ela vai colocar Uma Maranhense, escrito por uma maranhense. Porque existia um grande preconceito com a mulher escritora, né? E o vovô, ele faz um resgate muito bonito dessa coisa da mulher escritora. E ele vai atrás e vai encontrar, por exemplo, um conto dela, também abolicionista, muito interessante, A Escrava. Um conto indianista, Gupeva. E os poemas que Maria Firmina dos Reis publica também nos jornais da época, que ele reuniu tudo em Cantos à Beira-Mar, que ela faz porque morou a vida inteira ali em Guimarães, então tem muita influência da geografia. Guimarães é uma cidade do litoral maranhense, tem muita influência, né, da coisa do mar, das praias. São poemas românticos da época do romantismo, né? Porque a Maria Firmina, ela vai entrar ali um pouco no final do romantismo brasileiro, né? Aquela coisa mesmo mais condoreira. O próprio Nauro Machado, ele diz que o Nascimento Moraes Filho, ele tem essa voz condoreira nos poemas dele. Se você for pegar as três obras para analisar, as três obras poéticas, Clamor da Hora Presente,
azulejos e esse Fíngido Azul, você vai encontrar uma palavra, digamos assim, que vai nortear, uma imagem, talvez, né, que vai nortear toda a obra dele, que é a liberdade. Então, a vida inteira do vovô vai estar relacionada a isso, tanto a obra dele, poética, quanto a própria luta dele, que depois ele vai abandonar um pouco a questão literária para se dedicar à luta ecológica. A partir de 1978, ele já vai se dedicar a uma outra luta, que eu já considero uma outra fase da vida dele de intelectual, que é a fase da luta ecológica. Ele vai fundar o Comitê de Defesa da Ilha de São Luís, vai organizar várias passeatas aqui em São Luís, em defesa da Ilha de São Luís, contra a implantação de várias indústrias e fábricas, né, estrangeiras aqui. E muita gente da década de 80 e 90 vai focar muito mais na vida dele como ecologista, porque ele vai abandonar um pouco da questão da literatura para se dedicar à ecologia. E ele vai manter também correspondência, por exemplo, com Chico Mendes, com Raul Ximenes, com o Greenpeace. Cansei de ver cartas, traduzir cartas. O Greenpeace, em 1992, fez uma homenagem a ele aqui em São Luís, vieram, né? Então, o Nascimento Moraes Filho, ele é um autor que ele foi reconhecido sim em vida. A gente continua divulgando a obra dele porque é uma obra assim, que ele tem muito extensa, de trabalho mesmo, árduo, e muito extensa. Então ele precisa ser o tempo todo relembrado e homenageado por esse trabalho que ele teve muito próximo do povo. Então ele também teve programas na rádio para divulgar esses pensamentos, né, dele, de luta. Olha, o povo tem que lutar, o povo tem que reivindicar, tem que conhecer os seus direitos, o povo tem que se educar para conhecer o que pode, né, reivindicar, o povo tem que lutar. Luta é uma palavra muito forte e coerente com a vida que ele levou, porque ele, assim como dizia, ele fazia, né? Então ele era muito coerente com isso, né, com esse pensamento. Natécia, eu a conheço há mais de 10 anos, sei do seu conteúdo e também da influência que você recebeu do seu avô, Nascimento Moraes Filho. É um prazer enorme entrevistá-la, ter a sua participação aqui no Parlamento Literário e muito obrigado. Eu que agradeço. Nesta homenagem, né, ao seu avô, Nascimento Moraes Filho, né, ficamos todos emocionados, né, de prestar esta homenagem que ele merece, né, e um exemplo para todos nós. Para todos nós. Para mim, principalmente, que tento sempre seguir, né, muito da retidão e da coerência que ele foi. E se eu pudesse ser assim 1/10 da pesquisadora que ele foi também, seria ótimo, né? Eu acho que até hoje eu não publiquei nada porque eu me vejo muito ele, né? Porque ele também era uma pessoa muito crítica da própria obra dele. Mas ele merece ser sempre lembrado. Hoje ele teria 92 anos, se estivesse vivo, né? Mas tem aí uma história de luta que não pode ser esquecida. E eu fico muito feliz de ter a sua participação aqui. Muito obrigado. Aí eu fui saindo devagarinho, assim, encostado nela, bem devagarinho, para ela não me ver. Mas mamãe, a casa me viu e ficou me olhando, até que eu sumi da sua vista. Aí eu quis ver se a casa estava ainda me vendo. Estava sim, mamãe. Olhe bem longe. Eu vi ainda a cabeça da casa. A casa, mamãe, estava se espichando para me espiar. Estou com pena da casa. Ela está sozinha.